Portanto, eu vou tentar falar um bocadinho sobre diversidade funcional, apesar de, basicamente, o meu trabalho ter sido até agora centrado em, digamos, tornar os museus acessíveis de uma perspectiva diferente da Patrícia, e eu queria só falar muito rapidamente sobre diversidade funcional, porque a Patrícia até avançou um pouco mais para áreas que eu ainda não domino, que é a questão do modelo cultural, portanto eu ainda estou muito naquela ideia do biopsicossocial, mas eu hei de avançar também para essa parte, que me pareceu bastante interessante. E depois quero falar um bocadinho sobre o meu projeto de doutoramento, que já é datado, e eu farei essas explicitações depois. Mostrar-vos só um exemplo de destinos acessíveis que foram selecionados pelo Turismo de Portugal, para depois saltar para os projetos de acessibilidade que estão a ser realizados agora no Distrito de Bragança. E depois há algumas considerações que creio que serão breves, e se calhar um pouco já conhecidas de todos. Portanto, a questão do modelo social, e que aliás a Patrícia diz muito bem, que vai para além agora, o cultural vai para além deste, acabou por, digamos, impor uma certa mundividência que quebrou com os anteriores, nomeadamente o médico-clínico, e que foi prevalecente durante mais de 5 séculos, e de facto acaba por colocar o ónus da discriminação na própria sociedade, ou seja, enquanto que até então nós tínhamos as pessoas com deficiência vistas como pessoas incapazes de se integrarem, o modelo social faz esse salto. E é evidente como aquilo que eu pude perceber pela Patrícia, o cultural ainda vai mais além em termos de exigências face à própria sociedade. E depois há também aqui um conceito bastante interessante que eu pretendo analisar de forma mais profunda no futuro, que é a questão da diversidade funcional, uma vez que, tal como a Patrícia mostrou nos vários exemplos que demonstrou, de facto a questão da deficiência ainda é encarada de uma forma extremamente negativa e quase como se fosse um obstáculo ao próprio desenvolvimento da sociedade. E esta questão da diversidade funcional diz que basicamente a questão em termos funcionais do corpo é mais diverso do que nós estamos preparados e fomos, digamos, socializados a entender. E citando aqui a CIF 2001, é uma tentativa, digamos, agora esqueci-me da palavra praiseworthy, há-me surgir em português, para, digamos, fazer aqui a alteração do problema, entre aspas, de diversidade funcional que vai ser transferida da pessoa para o ambiente. E, portanto, aqui esta questão da inclusão social é extremamente complexa e multidimensional e, portanto, de acordo, por exemplo, com Sasaki, nós temos que construir um novo tipo de sociedade através de vários tipos de transformações, não só na própria sociedade, mas na mentalidade de todas as pessoas, que eu creio que é isso também que o projeto da Patrícia pretende no final alcançar, que é mudar aqui a forma como as pessoas pensam dentro dos próprios museus e não só, mas também por um conjunto de recursos físicos, financeiros, humanos, atitudes, mas também a eliminação de uma série desculpem, não sei porque é que isto fez isto, de barreiras. E eu costumo citar estes dois autores, não é? Dodie Sandel e Sasaki. Sasaki é um autor brasileiro que, digamos, que olha para a questão da acessibilidade de uma forma mais geral e fala de questões que nós já sabemos, como a arquitetónica, a comunicacional, metodológica, instrumental, programática e atitudinal, enquanto que Dodie Sandel, em 1998, falaram mais da questão das barreiras que são colocadas sobre os públicos com deficiência no contexto específico dos museus. E, de facto, a Patrícia falou da questão do acesso físico, não é? Porque normalmente os profissionais relacionados com os museus costumavam, e eu aqui direi que tem havido alguma mudança nesse sentido, centrar-se muito na questão física, esquecendo todos os outros, mas não é só a questão do acesso à informação, é tal como a própria Patrícia referiu, o acesso cultural, mas depois uma série de outras coisas, o acesso emocional, o financeiro, o acesso ao próprio processo decisório que está por detrás da escolha das exposições, das obras que vão constar das várias exposições e afins, o acesso intelectual e depois o sensorial, especificamente para as pessoas com deficiência sensorial. Desculpem. Relativamente ao projeto de doutoramento, sendo eu de uma área que nada tem a ver com a museologia, nem com a psicologia, né? Falando da colega Camila, se não estou em erro, eu sou da área das línguas e enverdei pela tradução. E a tradução audiovisual, que é a área em que eu trabalho e ensino também, desenvolveu uma área
específica, que é o que se chama a tradução audiovisual acessível, dentro do qual eu comecei a desenvolver o meu estudo de doutoramento, no sentido de compreender de que forma é que os museus estão preparados para serem acessíveis às pessoas cegas, incluindo nos seus equipamentos, neste caso eu diria especificamente os audioguias, incluírem ou não informação que possa ser favorável, benéfica para as pessoas com deficiência visual. E, portanto, o meu projeto estava dividido em duas partes, e eu devo só fazer aqui um parênteses relativamente a isto. Os dados que eu vos vou mostrar são datados, 2014, 2015, alguns deles, mas poucos, portanto a maior parte até 2014, significa que este grande hiato de praticamente 6 anos está por ser estudado por diversas razões, mas o que significa que a situação poderá estar diferente em alguns aspectos e tenho a certeza que estará. Portanto, dividiu-se em duas partes, um estudo de caso e um estudo de corpos. O estudo de caso foi identificar e caracterizar os audioguias em Portugal, em função de uma série de conjuntos de critérios macroestruturais, e que foi aquilo que eu considerei a abordagem de natureza mais quantitativa, para dar dados. Enquanto que o estudo de corpos resultou da recolha de uma série de textos que faziam parte dos audioguias de 20 instituições que eu visitei, e nas quais eu transcrevi partes de textos do seu próprio audioguia. E que depois foram analisados de acordo com um instrumento microinstrumental, e que foi uma abordagem de natureza qualitativa, porque era de natureza textual. O estudo de caso, portanto, centrou-se em espaços históricos e culturais portugueses que oferecessem audioguias. Portanto, aqui eu tive que fazer cruzamento de várias fontes diferentes, páginas, procuras, por exemplo, no P-Porto Museus e afins. E, portanto, isto é um universo bastante vasto, de museus, palácios naturais, monumentos históricos, centros de interpretação, até mesmo aquários, e a minha lista também incluía audioguias a visitas turísticas, que desde então deve ter subido exponencialmente, apesar da situação atual de pandemia. Em finais de 2014 havia 83 audioguias em Portugal, portanto, daqueles que a minha pesquisa conseguiu filtrar. Visitei, tal como vos tinha dito, visitei 20 instituições nacionais e fiz uma análise mais lata de toda a envolvente, não só do próprio equipamento, da própria instituição, que incluiu critérios institucionais, técnicos e macroestruturais. Eu não vou entrar em detalhe relativamente a estes, mas estarei disponível para os explicitar no final da apresentação, na altura portanto, da discussão. Relativamente ao estudo de corpos, tal como tinha dito, 20 instituições foram visitadas e transcrevi alguns dos textos destes guias e analisei os textos em si, em função dos 8 critérios de natureza conteudística. Portanto, eram textos de natureza diferente, orientação, por exemplo, mapas, portanto, textos que acompanhavam mapas e plantas dentro dos museus, peças bidimensionais e peças tridimensionais. A análise mais estrita consistiu em critérios microestruturais, por exemplo, ver que tipo de informação havia relativamente à informação básica, que normalmente corresponde à questão da legenda de uma obra, contexto histórico, orientação espacial, tipo de linguagem usada, se outros sentidos eram ou não convocados, sonoplastia, materiais táteis e afins. Uma brevíssima discussão, e uma das coisas que se calhar mais me perturbou, se é que eu posso usar esta palavra, durante todo o processo, para além de uma questão que a própria Patrícia já referiu, que é a questão de haver uma enormíssima, se não excessiva, centralização de instituições desta natureza na capital, o facto de todos os dados estatísticos recolhidos pelo INE serem claramente insuficientes e não cobrem de forma alguma, claro, porque têm critérios muito, portanto, rigorosos, não é? Que têm que ser cumpridos para que este levantamento estatístico seja feito. E, portanto, nós temos uma vasta realidade museológica que está por ser estudada. Há, de facto, um estudo de 2010 do Observatório das Atividades Culturais. Continuo frisando a questão de que não voltei a fazer este estudo, portanto não sei se neste momento haverá informação nova. Vejam só a diferença, em 2013, segundo o INE, haveria 353 museus,
face a 1.123 que foram apresentados no estudo do Observatório em 2010. Uma das outras questões, e eu depois explicitarei se houver interesse estes critérios, portanto todos os critérios institucionais e técnicos apresentam-se sempre como aqueles que são mais receptivos por parte dos profissionais e que recebem mais investimento, mas continua a haver uma inconsciência institucional relativamente às diferentes necessidades dos visitantes, e não digo só as pessoas com deficiência. A grande maioria das instituições não investe nos critérios macroestruturais, ou seja, aquilo que faz com que os textos sejam de certa forma perceptíveis por outros públicos, com ou sem deficiência. E depois, também pegando numa ideia que eu creio que a Patrícia falou, que foi a questão da tendência para transmitir informação excessivamente factual, ou se calhar quase exclusivamente factual, que é uma marca histórica da erudição dos próprios museus, não é? Que eram considerados como espaços elitistas, só para uma determinada parte da sociedade, e que continuam a considerar que a vulgarização do conhecimento é um obstáculo à função museológica, quando é um instrumento da acessibilidade para todos e não só para as pessoas com deficiência. E eu aqui vou generalizar para me libertar um pouco da nomenclatura de audioguias, que está muito conotada, e vou simplesmente falar de forma geral. Equipamentos áudio e vídeo fornecidos no início da visita ainda são encarados por muitos como um investimento insustentável e não como um instrumento de mediação que é fundamental, mas que também é transversal, exatamente porque pode ser utilizado para a generalidade dos visitantes. Já disse isto. E, portanto, eu até sugeri no final da tese que a existência destes equipamentos e, digamos, o cuidado com que estes equipamentos são desenvolvidos acabam por ser uma espécie de barómetro da própria instituição face à acessibilidade. Relativamente ao turismo de Portugal, portanto, o turismo de Portugal, isto também resultou de um trabalho realizado com uma aluna com quem se deu início ao projeto em Bragança. Portanto, isto foi uma apresentação, faz parte de uma apresentação feita no Algarve, há 2 anos atrás, creio. Portanto, o Turismo Portugal começou um projeto de mapeamento de itinerários acessíveis em 2015, e com base nesta ideia do conceito de turismo acessível e turismo inteligente. E, portanto, fez um levantamento de uma série portanto, de património, tendo em conta estes elementos, não é? Presença de património da humanidade, ou património construído classificado, projetos de promoção de condições de acessibilidade e iniciativas ou projetos já existentes em turismo acessível. E o projeto piloto incluiu uma amostra de 20 instituições por parte do Turismo Portugal. A seleção foi feita em função destes 3 elementos, portanto, análise dos mapas dos itinerários, descritivos de apoio à visita e caracterização portanto, dos vários recursos oferecidos, que aliás se pode ver por aqui, que utilizou uma determinada tipologia. E o resultado, e eu devo dizer que não me foi possível confirmar a data, se alguém o souber, agradeço imenso, porque eu procurei no documento e não consigo, portanto, ele deve ser mais ou menos de 2016, 2017, mas não há referência à data. Foram selecionados 4 itinerários acessíveis em Portugal, que é Lisboa, Parque das Nações, Porto, Braga e Funchal, e depois, relativamente a turismos, a espaços em si, patrimoniais, em termos gerais, foram selecionados 5 como sendo exemplos de boas práticas, e eu devo dizer que não conheço o Pavilhão do Conhecimento, conheço sim todos os outros. O Museu, por exemplo, de Machado de Castro foi parte da minha amostra do doutoramento, e tive a sorte de fazer visita aos 2 últimos, portanto, ao Paço dos Duques de Bragança e Torre dos Clérigos, há cerca de 2 anos atrás também. Portanto, segundo o Turismo Portugal, estes são exemplos de boas práticas exatamente porque usam uma série de recursos que não são tão habituais noutros espaços. Eu simplesmente estou a fazer uma apresentação destes exemplos para, digamos, alimentar um pouco a discussão posteriormente, porque de facto o Machado de Castro é um exemplo muitíssimo interessante. E faz, na altura, pelo menos das minhas últimas visitas, apresenta um conjunto de recursos extremamente interessantes.
O Paço de Duques de Bragança, confesso que pessoalmente estava à espera de mais. Na Torre dos Clérigos não tive uma experiência particularmente muito positiva, mas de facto, pronto, é uma questão pessoal. E Torre de Belém, sim, estive lá também e verifiquei alguns desses exemplos. Relativamente aos nossos projetos, portanto, desde o doutoramento, que como eu expliquei, foi concluído em 2015, até este momento, houve ali um hiato de mais ou menos 2, 3 anos, em que eu, de facto, não avancei em nada, nem em termos de investigação, nem em termos de aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos. E, portanto, em 2018, resultado de um projeto de mestrado, o nosso mestrado de tradução, começou, digamos, a definir-se uma série de projetos que teve como, digamos, berço o Centro de Arte Contemporânea de Graça Moraes. E o que é que aconteceu? Primeiro fez-se uma visita, desculpem, uma experiência piloto, que foi com a exposição Metamorfoses da Humanidade, da Graça Moraes, exatamente neste centro. Eu já explico a questão dos QRs ao lado. Depois a visita final, portanto, ou seja, o estudo piloto serviu para se estudarem uma série de possibilidades, e os Olhos Azuis do Mar foi, digamos, a concretização do projeto final, que depois foi também traduzido para inglês e para espanhol. Posteriormente, e peço desculpa porque o título da Túlia Saldanha está aqui em falta, foram também trabalhadas mais 2 exposições do Graça Moraes, uma delas da Graça Moraes também, que era as doações de pintura e desenho, e uma exposição da Túlia Saldanha, que é Uma Hora Vi, peço desculpa pela ausência do resto do título. Portanto, isto tem-se desenvolvido até finais do ano passado. Infelizmente, com esta questão toda da pandemia, a informação relativamente a estas exposições e estas visitas tem estado extremamente restrita, e presumo que a utilização seja extremamente reduzida também. A questão dos QRs, e agora voltando um pouco às conclusões do meu próprio doutoramento, e que presumo que não seja novidade para ninguém, é a questão de ter que as instituições saberem que têm que ter um equipamento, que depois levanta muitíssimos problemas. Por exemplo, usa-se fones, auriculares, quem é que os traz? São as pessoas, é o museu que dá, depois levanta questões de higiene, depois os equipamentos estragam-se, depois precisam de ser atualizados, o software, e múltiplas outras coisas que sempre se levantam quando se fala da questão de equipamentos de vídeo e áudio, destes geralmente falando de guias. E, portanto, no sentido de tentar ultrapassar esta ideia, a aluna que realizou, que já agora deve estar a assistir, que é a Ingrid Freitas, lembrou-se da utilização do código QR, em que o código é lido através do telemóvel, uma aplicação de leitura de códigos no telemóvel, para facilitar o facto dessa ausência de investimento nos equipamentos. A partir daí, levantaram-se, claro, como é óbvio, outras questões, nomeadamente como é que nós vamos fazer para ter tudo isto pronto, não é? Ou seja, sonorizado e afins. E, portanto, todo o projeto, e desde a altura em que a Ingrid começou a trabalhar até ao presente momento, todos os trabalhos que temos andado a fazer e que estão em desenvolvimento têm sido realizados de forma doméstica, ou seja, nós fazemos as gravações aqui no IPB, utilizamos vozes voluntárias, e depois temos uma outra voluntária que faz a sonoplastia final, com mistura de efeitos sonoros, de música e afins. E no final é este QR que fica disponível para os visitantes. Só queria fazer mais uma referência, o facto do CAC, neste caso o Centro de Arte Contemporânea, ser de facto uma instituição que levanta um problema específico, que é o facto de todas as exposições serem temporárias. Portanto, não há uma exposição, digamos, daquelas fixas, que estão sempre lá, mesmo que tenha alterações. Portanto, todas elas são, portanto, temporárias, o que levantou no início alguns problemas, mas depois simplesmente consideramos que isso fazia parte da experiência. Entretanto, o que é que nós continuamos a fazer? Dentro do projeto financiado pela FCT, pela DGS, o Verão Consciência 2020, nós começamos a desenvolver 3 projetos simultâneos no Museu da Terra de Miranda, que é este inicial, o Museu do Abade Bassal aqui em baixo e o Arquivo Distrital de Bragança. E todos eles, o que estamos a fazer é ir um pouco além daquilo que foi realizado no meu doutoramento e no mestrado da Ingrid,
que foi começar a trabalhar noutras instituições, mas incluir o outro grupo portanto, da deficiência sensorial, ou seja, as pessoas com surdez, optando por um recurso que acaba por ser também transversal a outros grupos, não necessariamente com deficiência, que é a criação de textos em linguagem simples, que, caso seja possível e haja financiamento para isso, podem ser transformados posteriormente em recursos vídeo que possam ser interpretados em língua gestual portuguesa, mas isso está para além do projeto que foi apresentado na altura. Estes são projetos que, apesar de temporalmente já terem acabado, em outubro passado, estão ainda em desenvolvimento, porque de facto são projetos bastante complexos e que demora muito tempo a concluir. Antes de só terminar, tanto nestes projetos como nos anteriores que apresentei do CAC, Graça Moraes, todos eles foram, apesar da construção dos textos ter sido feita por nós, inclui sempre testagens com grupos de controle, pessoas normalmente com cegueira total mesmo, pelo menos o grupo que nós temos neste momento, o que significa, mas também sempre com grupos de normovisuais, exatamente porque às vezes as sugestões são bastante válidas e conjugando os dois grupos acho que podemos ter um produto bastante mais interessante. E já agora só uma questão também a isto, esta questão, muitas das vezes quando falamos deste tipo de projetos as pessoas questionam-se sobre, então mas isto é só para cegos, então o que é que nos interessa? E falando de uma outra experiência que fizemos, que foi pioneira mas única até agora, que foi uma audiodescrição em contexto de teatro, uma das pessoas que assistiu ao teatro com audiodescrição, portanto com a audiodescrição que nós produzimos, era normovisual e disse que interessante, com a audiodescrição eu consegui perceber melhor a peça. Apesar de ser uma pessoa normovisual, supostamente não necessitaria dessa informação, portanto eu acho que esta ideia de desconstruir a especificidade destes recursos só para um grupo ou outro também é necessário neste trabalho, que é, de facto, isto pode ser utilizado por qualquer pessoa, em diferentes contextos. Só para terminar, apesar de não estar diretamente relacionado com a acessibilidade em museus, o nosso Festival de Cinema Acessível, claro, dizem, mas é cinema, claro, mas o objetivo deste festival foi, inicialmente em 2019, não é, quando foi presencial, foi de facto unir a questão da fruição de cinema com a fruição também em espaços culturais. Portanto, nós tínhamos portanto, as sessões de cinema para um grupo específico e depois, ao mesmo tempo, tínhamos visitas culturais aos dois museus, portanto, que estavam a ser realizadas simultaneamente e depois da parte da tarde, portanto, desculpem, alternava. E foi por isso que eu entrei aqui e coloquei, desculpem, incluí aqui, peço desculpa, a questão do cinema. Infelizmente, 2020 acabou por estragar esta questão das visitas sociais e culturais às instituições, porque foi só, tal como o nosso evento agora, online e live streaming, e claro, para 2020 está aqui um ponto de interrogação que não sabemos o que é que vai acontecer, esperemos que possa ser de facto presencial. Só algumas ideias muito, muito simples. Para nós, creio que para todas nós que estamos aqui hoje, a acessibilidade não é de forma alguma um investimento desnecessário ou oneroso, bem pelo contrário, não inclui definitivamente as questões só físicas e arquitetónicas e inclui muitas outras questões, nomeadamente o acesso emocional, informativo, cultural, intelectual, sensorial, financeiro, mas acima de tudo a abertura das instituições à comunidade, de forma a que elas possam ter acesso à tomada de decisões. E estes recursos pouco habituais, e eu vou dizer pouco habituais, mas se calhar mais em Portugal, por aquilo que eu conheço de outras realidades, não podem ser encaradas somente como opções para grupos minoritários, bem pelo contrário, se calhar a disponibilização para todas é de facto uma opção bem mais democrática. E agora apelando um pouco, não é, e fundamentando-me na Constituição Portuguesa, o apoio financeiro para este tipo de projetos não só é fundamental, como acaba por ser, de certa forma, uma obrigação do próprio Estado. E dou por terminado, espero não me ter alargado muito, para além do tempo. Obrigada.